Capítulo 1 Descendo pela toca do coelho. Alice estava começando a se cansar de ficar sentada ao lado da irmã à beira do lago, sem ter nada para fazer. Uma ou duas vezes ela tinha espiado no livro que a irmã estava lendo, mas o livro não tinha desenhos nem diálogos. E de que serve um livro, pensou Alice, sem desenhos ou diálogos? Assim, ela ficou pensando consigo mesma, da melhor maneira possível, pois o dia quente a fazia se sentir muito sonolenta e estúpida. Se o prazer de fazer uma corrente de margaridas valeria o esforço de se levantar e colher as margaridas, quando de repente um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo perto dela. Não havia nada de muito extraordinário nisso. Nem Alice achou assim tão estranho escutar o coelho dizer para si mesmo: oh meu Deus, vou chegar tarde. Quando ela refletiu mais tarde a respeito, ocorreu-lhe que deveria ter se admirado disso, mas no momento tudo lhe pareceu bem natural. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete, deu uma olhada no mostrador e seguiu adiante apressado. Alice levantou-se num átimo, pois lhe passou pela cabeça que nunca tinha visto um coelho com bolso no colete, nem com um relógio para tirar do bolso, e ardendo de curiosidade, correu pelo campo atrás dele, chegando bem a tempo de vê-lo sumir numa grande toca embaixo da cerca viva. No momento seguinte, lá entrou Alice, atrás do coelho, sem sequer pensar como é que iria sair da toca de novo. A toca continuava reta como um túnel por algum tempo e depois afundava de repente. Tão de repente que Alice não teve como pensar em parar antes de começar a cair no que parecia ser um poço muito profundo. Ou o poço era muito fundo ou ela estava caindo muito devagar, pois teve bastante tempo para olhar ao redor enquanto caía e para se perguntar o que iria acontecer a seguir. Primeiro tentou olhar para baixo e descobrir onde ia chegar, mas estava escuro demais para ver alguma coisa. Depois olhou para as paredes do poço e notou que estavam cobertas de guarda-louças e prateleiras de livros. Aqui e ali viu mapas e desenhos pendurados em pregos. Pegou um pote de uma das prateleiras ao passar. Trazia uma etiqueta com as palavras geleia de laranja, mas, para sua grande decepção, estava vazio. Ela não queria deixar cair o pote, pois tinha medo de matar alguém lá embaixo. Por isso, deu um jeito de colocá-lo num dos guarda-louças enquanto continuava a cair. Bem, pensou Alice consigo mesma. Depois de uma queda dessas, não vou achar nada demais em levar um tombo escada abaixo. Como todos lá em casa vão me achar corajosa. Ora, eu não abriria a boca nem que caísse do telhado, o que era provavelmente verdade. Para baixo, para baixo, para baixo. A queda nunca ia chegar ao fim. Gostaria de saber quantos quilômetros já caí a essa altura, disse em voz alta. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe-me ver isso. Isso seria 6.500 quilômetros para baixo, acho. Pois sabem, Alice aprendera muitas dessas coisas nas aulas da escola. E embora não fosse uma oportunidade muito boa de exibir os seus conhecimentos, pois não havia ninguém para escutar, ainda era uma boa prática repetir a lição. Sim, é mais ou menos essa distância. Mas aí eu me pergunto em que latitude ou longitude estou agora. Alice não tinha a menor ideia do que era latitude nem longitude, mas achava que eram palavras muito imponentes para dizer. Depois começou de novo. E se eu atravessar a terra inteira? Como não vou parecer engraçada, saindo entre as pessoas que caminham com as cabeças para baixo? As antipatias, acho. Dessa vez ela ficou bem alegre que não havia ninguém escutando, pois a palavra não parecia nem um pouco certa. Mas vou ter de lhes perguntar qual é o nome do país. Por favor, minha senhora, esta é a Nova Zelândia ou a Austrália? E ela tentou fazer uma mesura enquanto falava. Imaginem, fazer uma mesura enquanto se está caindo pelo ar. Vocês acham que conseguiriam fazer? E como vai me achar uma menina ignorante por fazer essas perguntas? Não, não vai dar para perguntar. Eu talvez veja o nome escrito em algum lugar. Para baixo, para baixo, para baixo.
Não havia nada mais para fazer, por isso Alice logo começou a falar de novo. Acho que Dinah vai sentir a minha falta hoje à noite. Dinah era gata. Espero que se lembrem do seu pires de leite na hora do chá. Dinah, minha querida, gostaria que estivesse aqui comigo. Não há camundongos no ar, infelizmente, mas você poderia pegar um morcego. E morcegos são muito parecidos com camundongos, sabe? Mas será que gatos comem morcegos? E neste momento Alice começou a ficar com sono e continuou a falar consigo mesma, meio que sonhando. Gatos comem morcegos? Gatos comem morcegos? E às vezes, morcegos comem gatos? Pois sabem, como ela não sabia a resposta para nenhuma das perguntas, tanto fazia a ordem que lhes dava. Sentiu que estava cochilando e mal começara a sonhar que ele caminhava de mãos dadas com Dinah. Ele dizia muito séria: Agora, Dinah, diga-me a verdade. Você já comeu um morcego? Quando de repente, pam, pam, caiu em cima de um monte de galhos e folhas secas, e a queda chegou ao fim. Alice não ficou nem um pouco machucada e levantou-se num segundo. Olhou para cima, mas tudo estava escuro no alto. À sua frente havia outra longa passagem, e o coelho branco ainda estava à vista, atravessando-o apressado. Não havia um minuto a perder. Alice disparou como um vento, ainda bem a tempo de escutá-lo dizer, enquanto virava uma esquina. Ai, as minhas orelhas e os meus bigodes, é tarde. Ela estava bem atrás dele antes de virar a esquina, mas depois já não havia nem sombra do coelho. Viu-se num saguão longo e baixo, iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas no teto. Havia portas ao redor de todo o saguão, mas estavam todas trancadas. E depois que Alice percorreu todo o saguão de um lado para o outro, tentando abrir cada uma das portas, caminhou tristemente para o meio da sala, perguntando-se como é que iria sair dali. De repente, viu-se diante de uma mesinha de 3 pés, toda feita de vidro maciço. Não havia nada sobre a mesa, exceto uma diminuta chave de ouro, e a primeira ideia de Alice foi que talvez pertencesse a uma das portas no saguão. Mas aí, ou as fechaduras eram grandes demais, ou a chave era pequena demais. O certo é que não abria nenhuma das portas. Entretanto, na sua segunda tentativa, descobriu uma cortina baixa que não tinha notado antes, e atrás da cortina havia uma portinha de uns 40 centímetros de altura. Ela tentou enfiar a chavinha de ouro na fechadura, e, para sua grande alegria, serviu. Alice abriu a porta e descobriu que ela dava para um pequeno corredor, não muito maior que um buraco de rato. Ajoelhou-se e contemplou pelo corredor o jardim mais encantador que já tinha visto. Como ela queria sair daquele saguão escuro e passear entre as fontes tranquilas e os canteiros de flores coloridas, mas não conseguia passar nem a cabeça pelo vão da porta. E mesmo que a cabeça passasse, pensou a pobre Alice, não serviria para muita coisa sem os ombros. Oh, como eu queria me fechar como um telescópio! Acho que conseguiria, se apenas soubesse como começar. Pois vejam, tantas coisas estranhas tinham acontecido nas últimas horas, que Alice começava a pensar que bem poucas coisas eram realmente impossíveis. Não adiantava nada ficar esperando perto da portinha, por isso ela voltou para a mesa, meio que esperando encontrar outra chave, ou pelo menos um manual para fazer as pessoas como telescópio. Desta vez encontrou uma garrafinha sobre a mesa, que certamente não estava aqui antes, disse Alice. E amarrada no gargalo da garrafa havia uma etiqueta com as palavras "Beba-me", belamente impressas em letras grandes. As letras podiam dizer "Beba-me", mas a sábia pequena Alice não ia fazer isso sem pensar 2 vezes. Não, vou olhar primeiro, disse ela, para ver se não está escrito veneno em algum lugar, pois ela tinha lido várias histórias excelentes sobre crianças que foram queimadas ou devoradas por animais selvagens, além de outras coisas desagradáveis, tudo porque não se lembraram das regras simples que os amigos lhes tinham ensinado, tais como um atiçador vermelho de tão quente que vai queimar a sua mão, se você o segurar por muito tempo,
e se fizer um corte muito profundo no dedo com uma faca, em geral sangra bastante. E ela nunca esquecera que se alguém bebe muito de uma garrafa marcada com a palavra veneno, é quase certo que vai passar mal mais cedo ou mais tarde. Entretanto, essa garrafa não estava marcada veneno, e por isso Alice se arriscou a provar. E achando o gosto muito bom, tinha na verdade um sabor misto de torta de cereja, creme, abacaxi, peru assado, puxa-puxa e torrada quente com manteiga. Ela logo bebeu tudo. Que sensação esquisita, disse Alice. Devo estar me fechando como um telescópio. E certamente estava. Tinha agora apenas 25 centímetros de altura, e o rosto se abriu num sorriso, ao pensar que agora tinha o tamanho exato para passar por aquela portinha e entrar no jardim encantador. Mas primeiro esperou alguns minutos para ver se não ia encolher ainda mais. Ela estava um pouco nervosa a respeito disso, pois podia acontecer, sabe? Disse Alice para si mesma, que eu sumisse completamente como uma vela. E o que eu seria então? E ela tentou imaginar com o que se parece a chama de uma vela depois de apagada, pois não conseguia se lembrar de jamais ter visto uma coisa dessas. Depois de um tempo, vendo que nada mais acontecia, decidiu entrar logo no jardim. Mas aí, pobre Alice, quando chegou junto à porta, viu que tinha esquecido a chavinha de ouro, e quando voltou à mesa para pegá-la, descobriu que não conseguia alcançá-la. Podia ver a chavinha bem claramente pelo vidro, e fez todas as tentativas para escalar um dos pés da mesa, mas era escorregadio demais. E quando se cansou de tentar, a coitadinha se sentou e chorou. Vamos, não adianta chorar desse jeito, disse Alice para si mesma, num tom um pouco ríspido. Eu a aconselho a sair daqui imediatamente. Ela, em geral, se dava muitos bons conselhos, embora raramente os seguisse, e às vezes se ralhava tão severamente que os olhos ficavam cheios de lágrimas. Lembrou que certa vez tentara puxar as próprias orelhas por ter trapaceado num croquet que estava jogando consigo mesma, pois essa criança curiosa gostava muito de fingir que era duas pessoas. Mas agora não adianta fingir que sou duas pessoas, pensou a pobre Alice. Não resta quase nada de mim para formar uma pessoa respeitável. Logo o seu olhar caiu sobre uma caixinha de vidro que se achava embaixo da mesa. Ela a abriu e encontrou lá dentro um bolo bem pequeno, no qual as palavras coma-me estavam lindamente inscritas com groselhas. Bem, vou comer, disse Alice. Se me tornar maior, vou poder alcançar a chave, e se me tornar ainda menor, posso passar por debaixo da porta. Vou entrar naquele jardim de qualquer modo, e não me importo com o que acontecer. Comeu um pouquinho e disse ansiosamente para si mesma: Para que lado? Para que lado? Com a mão sobre o topo da cabeça, para sentir se crescia ou diminuía. E ficou bem surpresa ao descobrir que continuava do mesmo tamanho. Sem dúvida, é o que geralmente acontece quando se come um bolo, mas Alice já estava tão acostumada a esperar apenas coisas extraordinárias que lhe parecia bastante monótono e estúpido que a vida continuasse no ritmo normal. Por isso, pôs-se a comer e logo acabou o bolo. Capítulo 2. A Poça de Lágrimas. Muito esquisitíssimo, gritou Alice. Ela estava tão surpresa que por um momento esqueceu completamente como é que se fala a língua. Agora estou me abrindo como o maior telescópio que já existiu. Adeus, pés! Pois quando baixou o olhar para os pés, eles tinham quase sumido de vista, cada vez mais distantes. Oh, meus pobres pezinhos! Quem vai enfiar as meias e os sapatos em vocês, meus queridos? Eu é que não vou poder. Vou estar muito longe para me preocupar com vocês. Vocês vão ter que se arrumar da melhor maneira possível. Mas tenho de ser gentil com eles, pensou Alice. Senão, talvez não queiram caminhar para onde desejo ir. Deixe-me ver. Vou lhes dar um par de botas novas todo o Natal. E ela continuou a planejar consigo mesma como é que iria fazer para enviar o presente.
As botas vão ter que ir pelo mensageiro, pensou. E como vai ser engraçado mandar presentes para os próprios pés, e o endereço vai parecer muito estranho. Ao senhor pé direito de Alice, tapete da lareira, perto do guarda-fogo, com amor de Alice. Oh, meu Deus, que asneiras estou dizendo! Bem, neste momento sua cabeça bateu contra o teto do saguão. Na realidade, ela tinha agora um pouco mais que 2,70 m, e logo pegou a chavinha de ouro e correu para a porta do jardim. Pobre Alice! O máximo que conseguia fazer, deitada de lado, foi espiar o jardim com um dos olhos. Entrar no jardim era mais impossível que nunca. Ela sentou-se e começou a chorar de novo. Você deve se envergonhar de si mesma, disse Alice. Uma menina grande como você. Bem que tinha razão sobre esse ponto. Chorando dessa maneira? Pare imediatamente, estou mandando. Mas ela continuou a chorar mesmo assim, derramando galões de lágrimas até que se formou uma grande poça ao redor dela, com uns 10 centímetros de profundidade, estendendo-se até a metade do saguão. Depois de algum tempo, escutou um barulhinho de passos à distância e rapidamente secou os olhos para ver o que se aproximava. Era o coelho branco de volta, magnificamente vestido com um par de luvinhas brancas numa das mãos e um grande leque na outra. Passou correndo muito apressado, resmungando para si mesmo enquanto se aproximava. Oh, a duquesa! A duquesa! Oh, como não vai ficar furiosa se eu a fizer esperar? Alice sentia-se tão desesperada que estava disposta a pedir ajuda a qualquer um. Por isso, quando o coelho passou perto dela, começou com uma voz baixa e tímida. Por favor, senhor. O coelho levou um susto violento, deixou cair as luvinhas brancas e o leque, e escapuliu-se para a escuridão, o mais rápido possível. Alice pegou o leque e as luvas e, como o saguão estava muito quente, ficou se abanando durante todo o tempo em que continuava a falar. Meu Deus, como tudo é esquisito hoje! E ontem tudo era exatamente como de costume. Será que fui eu que mudei a noite? Deixe-me pensar. Eu era a mesma quando me levantei hoje de manhã? Estou quase achando que posso me lembrar de me sentir um pouco diferente. Mas, se eu não sou a mesma, a próxima pergunta é: quem é que eu sou? Ah, essa é a grande charada. E ela começou a pensar em todas as crianças da sua idade que conhecia para ver se não poderia ter sido trocada por alguma delas. Tenho certeza de que não sou Ada, disse ela, pois o cabelo dela tem longos cachos e o meu não tem cacho nenhum. E tenho certeza de que não sou Mabel, pois sei muitas coisas e ela sabe tão pouco. Além do mais, ela é ela e eu sou eu. E, oh meu Deus, como é complicado tudo isso! Vou ver se ainda sei todas as coisas que sabia antes. Deixe-me ver. 4 vezes 5 é 12, e 4 vezes 6 é 13, e 4 vezes 7 é... Oh, meu Deus, não vou chegar nunca a 20 desse jeito. Entretanto, a tabuada não quer dizer nada. Vou tentar geografia. Londres é a capital de Paris, e Paris é a capital de Roma, e Roma... Não, está tudo errado, tenho certeza. Devo ter sido trocada com Mabel. Vou tentar recitar. A abelhinha, e ela cruzou as mãos sobre o colo, como se estivesse recitando as lições, e começou a repetir os versos, mas a sua voz soava rouca e estranha, e as palavras não saíam como de costume. O pequeno crocodilo enfeita a lustrosa cauda, despeja as águas do Nilo sobre as escamas douradas. Com que deleite arreganha-se e calmo desdobra as garras. Chama os peixes às entranhas da sorridente bocarra. Tenho certeza de que as palavras não estão corretas, disse a pobre Alice, e seus olhos voltaram a se encher de lágrimas enquanto continuava. Devo ser Mabel, afinal de contas, e vou ter de ir viver naquela casinha miserável, sem ter quase nenhum brinquedo para brincar. E sempre tantas lições para estudar. Não, já decidi. Se sou Mabel, vou ficar aqui embaixo.
Não vai adiantar nada eles enfiarem as cabeças para baixo e dizerem: venha para cima, querida. Vou olhar para cima e falar: quem sou eu, então? Primeiro me digam isso, e depois, se eu gostar de ser essa pessoa, vou subir. Se eu não gostar, vou ficar aqui embaixo, até ser outra pessoa. Mas, oh meu Deus! Gritou Alice com um acesso repentino de choro. Como eu queria que eles enfiassem as cabeças para baixo. Estou muito cansada de ficar sozinha aqui embaixo. Quando acabou de dizer isso, olhou para as mãos e ficou surpresa de ver que tinha posto uma das luvinhas do coelho enquanto falava. Como é que consegui fazer isso? Pensou. Devo estar diminuindo de novo. Levantou-se e foi até a mesa para se medir por ela, e pelo que podia conjeturar, viu que tinha agora uns 60 centímetros de altura e continuava a encolher rapidamente. Logo descobriu que a causa era o leque que tinha na mão, e ela o deixou cair apressadamente, bem a tempo de escapar de sumir completamente. Essa foi por um triz, disse Alice, muito assustada com a mudança repentina, mas feliz de ainda estar viva. E agora ao jardim. E ela correu a toda velocidade para a portinha, mas aí a portinha estava fechada de novo, e a chavinha de ouro se achava sobre a mesa de vidro, como antes. E as coisas estão piores que nunca, pensou a pobre criança, pois nunca fui tão pequena assim, nunca, e declaro que é muito ruim. Muito. Enquanto dizia essas palavras, seu pé escorregou e no momento seguinte, tibum, estava com água salgada até o queixo. A sua primeira ideia foi que tinha de algum modo caído no mar. E nesse caso, posso voltar pela estrada de ferro, disse para si mesma. Alice tinha ido para a praia uma única vez na vida e chegara à conclusão geral de que sempre que se vai para a costa inglesa, há várias cabinas de banho no mar. Algumas crianças cavando na areia com as pás de madeira, depois uma fileira de pousadas e por trás delas a estação ferroviária. No entanto, ela logo entendeu que estava na poça de lágrimas que tinha chorado quando media 2,70 m. Gostaria de não ter chorado tanto, disse Alice, enquanto nadava ao redor, tentando encontrar o seu caminho. Vou ser castigada por isso agora, pelo visto, morrendo afogada nas minhas próprias lágrimas. Vai ser esquisito, com certeza, mas tudo é esquisito hoje. Foi então que escutou alguma coisa chapinhando na poça um pouco mais longe, e ela se aproximou nadando para ver o que era. Primeiro achou que fosse uma morsa ou um hipopótamo, mas depois se lembrou de quanto estava pequena e logo viu que era apenas um camundongo, que, como ela, escorregara para dentro da poça. Será que adiantaria falar com este camundongo? Pensou Alice. Tudo é tão estranho aqui embaixo que acho muito provável que ele saiba falar. De qualquer modo, não vai fazer mal nenhum tentar. Por isso, ela começou. Ó camundongo, você sabe como sair dessa poça? Já estou cansada de nadar por aqui. Ó camundongo, Alice achava que essa devia ser a maneira correta de falar com um camundongo. Ela nunca fizera nada parecido antes, mas lembrava-se de ter visto na gramática latina do irmão o camundongo, do camundongo ao camundongo, o camundongo, ó camundongo. O camundongo olhou para ela com um ar de interrogação, e Alice teve a impressão de que piscara com um dos olhinhos, mas ele nada disse. Talvez não compreenda inglês, pensou Alice. Acho que é um camundongo francês, que veio com William, o Conquistador, pois com todo o seu conhecimento de história, Alice não tinha uma noção muito clara de quanto tempo fazia desde que um fato se passara. Por isso, começou de novo. "Où ma chatte?", que era a primeira frase de seu livro de francês. O camundongo deu um salto repentino para fora da água e parecia estar tremendo todo de susto. "Oh, desculpe-me", apressou-se a gritar Alice,
com medo de ter ferido os sentimentos do pobre animal. Esqueci completamente que você não gosta de gatos. Não gosto de gatos, gritou o camundongo com uma voz aguda e apaixonada. Você gostaria de gatos, se fosse eu? Bem, talvez não, disse Alice num tom apaziguador. Não fique zangado. Mesmo assim, gostaria de lhe apresentar a nossa gata Diná. Acho que você começaria a gostar de gatos se a conhecesse. Ela é muito querida e tranquila, continuou Alice, meio para si mesma, enquanto nadava preguiçosamente na poça. Fica ronronando suavemente perto do fogo, lambendo as patas e lavando o focinho. Ela é tão macia de afagar, depois é uma danada para pegar camundongos. Oh, desculpe-me, gritou Alice de novo, pois desta vez o camundongo estava todo eriçado e ela teve certeza de que devia estar realmente ofendido. Não vamos mais falar dela, se você não quiser. Nós quem? Gritou o camundongo, que estava tremendo até a ponta do rabo. Como se eu conversasse sobre esse assunto? A nossa família sempre odiou gatos. São vulgares, baixos e asquerosos. Não quero ouvir esse nome de novo. Não vou falar mais nisso, disse Alice, com pressa para mudar o assunto da conversa. Você gosta de cachorros? O camundongo não respondeu. Por isso Alice continuou ansiosamente. Há um cachorrinho tão querido perto da nossa casa. Gostaria de lhe apresentar. Um pequeno terrier de olhos brilhantes, sabe? Com um pelo marrom muito longo e encaracolado. Ele vai buscar o que você atira longe. Senta nas patinhas de trás e pede o jantar. Faz todo tipo de truques. Não me lembro nem da metade. O dono é um fazendeiro, sabe? E ele diz que o cachorrinho é muito útil, que vale 100 libras. Diz que ele mata todos os ratos e, oh meu Deus, gritou Alice num tom triste. Acho que o ofendi de novo, pois o camundongo nadava para se afastar dela o máximo possível, e com isso provocava uma comoção e tanto na poça. Por isso ela o chamou docemente, Camundongo querido. Volte, e não vamos mais falar de gatos nem de cachorros, se você não gosta deles. Quando o camundongo escutou essas palavras, virou-se e nadou lentamente para perto de Alice. A sua face estava muito pálida, de paixão, pensou Alice, e ele disse com uma voz baixa e trêmula: Vamos para a margem, que eu vou lhe contar a minha história, e você vai compreender por que é que eu odeio gatos e cachorros. Já estava mais do que na hora de sair da água, pois a poça estava ficando lotada com os pássaros e animais que tinham caído dentro dela. Havia um pato e um dodô, um papagaio e uma águiazinha, e várias outras criaturas esquisitas. Alice foi à frente, e todo o grupo nadou para a margem.